Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando e hoje eu tenho um bate-papo aqui com Leonardo Mercier. Ele é o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Novo México e também o presidente da Conframades, Convenção Fraternal de Ministros das Igrejas Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e outros. Leonardo, que alegria receber no programa Desafios. Eli Blunk, que honra, privilégio muito grande poder estar aqui com você. Eu me lembro, que sempre te assistindo na televisão, eu tinha um sonho de poder estar aqui, viu? Olha Deus realizando aí. Deus é poderoso para fazer. E eu dizia assim, um dia eu vou participar desse programa e serei entrevistado pelo Eli Blunk. Para muitos pode ser pouca coisa, mas para mim, Eli, que era gago, e com 14 anos Deus me curou e me fez um pregador, estar aqui é uma grande realização. Glória a Deus. E é bom para quem está nos assistindo agora, é uma testemunha que Deus realiza os desejos do coração da gente. Não é isso, Leonardo? Com certeza. E para você que chegou agora, olha só, estou conversando aqui com Leonardo Mercier, ele que é o presidente da Igreja Assembleia de Deus em Novo México, também é o presidente da Conframades. Mas no quadro de variedades eu tenho uma palavra sobre inteligência extraordinária. Temos o quadro Fique de Olho e no final do programa o videoclipe da música Tua Presença. Agora você, como pastor, antes da gente entrar aí num outro tema, como que você está vendo a igreja, os pastores, esse momento que a igreja vive no Brasil? Porque eu acredito que na nossa geração, nós nunca vimos uma igreja tão envolvida ou interessada pelo tema política. Corretamente. Ele, durante muitos anos, a geração mais antiga tinha aquela filosofia que política era coisa do diabo. E com isso, os partidos, que nós denominamos aqueles que pronunciam e defendem coisas que nós como cristão não defendemos, foram tomando espaço, E com isso, com o passar do tempo, os cristãos eles foram se politizando, Hoje nós temos uma igreja mais politizada, mais envolvida na pauta política. E assim, dentro da minha ótica ali, eu acho que nós precisamos defender aquilo que nós acreditamos, Eu respeito quem pensa ao contrário, nós temos cristãos que têm pensamentos diferentes, defendem pautas diferentes, mas eu particularmente entendo que nós que servimos a Deus devemos continuar defendendo aquilo que nós pregamos e cremos. Porque é muito complicado, a gente prega contra o aborto. Corretamente. Mas às vezes nós vemos, não somente cristãos, independente, da sua denominação, defendendo candidatos que a pauta dele, ele é a favor do aborto, da liberação das drogas. E aí fica complicado. Corretamente. Qual é a comunhão que existe entre as trevas e a luz? Como é que nós vamos ficar debaixo desse mesmo guarda-chuva? Complicado. E outra coisa, a gente tem que falar, sabe por quê, Leonardo? Essa pessoa que está em casa, que defende o aborto, se a mãe dela tivesse abortada, ela não estaria nos assistindo agora. Com certeza. Não é isso? Então, como que a gente vai defender a morte daqueles que não nasceram? Corretamente. Estamos em um país laico, Eli, As pessoas elas podem defender as suas ideologias, Nós respeitamos quem pensa contrário a gente, Nós temos aí políticos, que têm o seu lado. Hoje nós temos aquela discussão entre a direita e a esquerda, E assim, mas nós como cristãos, nós temos que ter um posicionamento. Respeitar, nós respeitamos. Agora, nós não concordamos com essas pautas, Ideologia de gênero, aborto, liberação de drogas. Eu acho que a igreja, ela tem sim que se manifestar para defender aquilo que nós cremos. A palavra de Deus diz que é certo,
Nós vamos defender isso. A palavra de Deus diz que é errado. Nós respeitamos quem pensa o contrário, mas nós defendemos naquilo que nós cremos e a igreja precisa se posicionar em todas as áreas, inclusive na área política. E é bacana porque você é presidente de uma convenção de pastores. Você fala para líderes, formador de opinião. E a gente não pode ficar em cima do muro, porque ficar em cima do muro é o morno, que está lá em Apocalipse. Não é isso? Corretamente. A Bíblia diz que Deus está a ponto de vomitar essa pessoa. A gente tem que se posicionar. E o programa Desafios, eu costumo dizer que isso aqui é uma agência do reino de Deus. Está aberta para quê? Para João 8,32. O que diz João 8,32? E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Não é isso? Corretamente. E por falar em presidente de uma convenção, você vai ter agora, no dia 4 de outubro, uma AGO. Explica para a gente o que é a AGO, o que vai acontecer no dia 4 de outubro. Que privilégio, né, poder estar aqui falando da nossa convenção Conframades, né? Sim. As convenções, elas realizam anualmente as suas AGEs e as suas AGOs, né? O que é a AGE? Assembleia Geral Extraordinária, na qual é pautado ali votações, assuntos administrativos, e as suas AGOs é quando se faz uma convocação geral para que os ministros tenham conhecimento das pautas que foram tratadas, também assuntos administrativos. Então, as convenções geralmente realizam 2 AGEs por ano e 2 AGOs. A nossa convenção, pelo menos, é assim, né? Então, será a última AGO do ano. Vamos realizar no dia 4 de outubro lá no Sindipães, né? O Sindipães fica localizado na Rua Rosa Vermelha, número 700, em Novo México. Tem toda uma estrutura, né? Estacionamento para mais de 300 carros, ambiente climatizado. Inclusive o endereço, o Leonardo, está no vídeo. Vai estar aí. Entendeu? Está aí. Está no vídeo aí, no rodapé. Isso. Ninguém vai errar o caminho, não. Então, os nossos ministros estão convocados, que eles com certeza vão assistir. Sim. E os pastores que ainda não têm convenção, ou até pastores que já são convencionados, mas queiram nos visitar, serão muito bem-vindos no dia 4 de outubro. Inclusive, você está trazendo um preletor. Corretamente. Bem conhecido. Pastor Gilvan Rodrigues. Pastor Gilvan Rodrigues. Olha só, para quem está em casa nos assistindo, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, se ela tivesse uma convenção só, seria a maior igreja do mundo. Só no estado do Espírito Santo, é porque a gente não sabe fazer conta, mas tem no mínimo umas 15 convenções, não é isso? Só no Espírito Santo. Daí para mais. Leonardo, por que aceitar esse desafio de pastorear, falar de Deus, cuidar de gente? Eli, no começo da entrevista eu falei rapidinho uma parte do meu testemunho, né? Sim. Eu era gago e quando eu completei 14 anos, eu fiz um pedido a Deus. Deus usou um profeta, não sei se você que está em casa acredita em revelação e em profecia, mas Deus fala. E esse profeta disse para mim, eu muito novo, Deus está me mostrando que você vai ser um pregador, um profeta, um homem de Deus. E eu ri do profeta. Você era gago, não falava nada. Falava tudo embolado, você não entendia praticamente nada. E ele profetizou dizendo que eu seria um homem de Deus, um profeta. E eu ri da profecia. Não porque eu não acreditava, que eu fui criado no berço evangélico. Mas eu fiquei imaginando, imagina um pregador gago. Abra comigo Bíblia, né? Quem ia querer ouvir um pregador gago? Mas eu recebi aquela palavra. Quando eu completei 13 anos, fui fazer 14 anos de idade, melhor dizendo, eu fiz um pedido a Deus. Eu falei, Senhor, se de fato o Senhor tem uma promessa na minha vida, se de fato o Senhor quer me usar, me cura da gaguez. E me dê sabedoria da sua palavra. Porque enquanto eu viver, eu faço um voto contigo, eu vou pregar a sua palavra. Dormi no dia 11 de agosto, dia 12 de agosto é meu aniversário. Quando eu levantei de manhã e gritei, mamãe, cadê o café da manhã? Eu não estava mais gago, eu estava curado, Eli, para a glória de Deus. Que isso. E Deus cura mesmo? Cura. Não é isso? Cura. Olha, domingo agora, passado, tem uma senhora da nossa igreja, ela é até pastora, ela veio quase que carregada, com o pé. Nós estivemos juntos na consagração de manhã cedo. Aí à noite, no final do culto, eu fui lá e coloquei a mão no pé dela, orei. Jesus falou, imporão as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Ela ficou curada na hora. Que maravilha. Ela bateu o pé assim, e aí na segunda fizemos a reunião, ela também estava boa lá. Então, você precisa crer. Jesus curou aqui, ó, Leonardo Mercier. E com esse sobrenome dele chique, o sobrenome dele é francês. E daí ele começou essa
esse ministério, comecei a pregar nas ruas, nas praças, nos ônibus. Eu fui consagrado a pastor com 21 anos de idade, me tornando um dos pastores mais novos da Assembleia de Deus a ser consagrado aqui no estado do Espírito Santo. Depois assumi o compromisso de pastorear Novo México. Estou pastoreando Novo México há 14 anos, né? Assembleia de Deus em Novo México, assim como o senhor também inicia a obra do zero. Do zero. Você estava me contando aqui o testemunho da D de Desafios, né? Isso. E fiquei numa convenção 14 anos também, saí dessa convenção, virei coordenador de uma outra convenção. Após a saída da coordenação, um grupo de pastores me procurou e falou: vamos iniciar um projeto novo, vamos criar uma bandeira nova convencional. Eu falei: gente, eu não tenho nada a perder, minha vida é de Cristo, vamos tocar o projeto. E graças a Deus surgiu a Conframades. Hoje nós temos centenas de ministros em toda a Grande Vitória, já chegamos em São Paulo, já chegamos em Minas Gerais, já chegamos na Bahia, já chegamos no Rio Grande do Sul, já chegamos no Paraná. E a cada dia Deus tem feito crescer mais essa convenção. E como eu acabei de falar agora há pouco, olha só, somente a convenção do presidente Leonardo Messier, ele tem mais centenas de líderes ligados a esta convenção. Mas, Leonardo, você foi um homem curado por Deus. Como que esse telespectador ele pode ter essa experiência com Jesus? O que ele precisa fazer para ter Jesus para exercer governo sobre a vida dele e dar uma história diferente para ele contar? A Bíblia conta a história do cego Bartimeu. Ele era cego, estava à beira do caminho. Um dia ele ouviu falar de Jesus e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus agora. O programa do pastor Eli é um canal de bênção para a sua vida. A fé está sendo gerada no seu coração. O que eu faço agora, pastor? Clama por Jesus igual Bartimeu clamou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou por cura. Quem sabe você pode clamar por uma libertação. Quem sabe você pode clamar para Deus fazer você superar o seu passado que te prende, que te aprisiona. Clame por Jesus. Ele tem poder para mudar a sua história. Assim como ele mudou a minha história, me curando, ele pode curar os seus traumas, ele pode curar as suas enfermidades, ele pode curar as suas emoções e fazer de você alguém vencedor. Esse é o Jesus que eu prego. Leonardo Messier, quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Parabéns pelo brilhante trabalho que você vem desenvolvendo, aí, não somente na igreja, mas também como presidente da Conframades. Que Deus te abençoe. Muitíssimo obrigado, Eli. Estou à disposição sempre. O endereço está no vídeo, não fique de fora dessa grande festa. Bom, o recado também já foi dado. Existe um Deus que continua operando sinais e maravilhas no presente. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Deus quer te dar uma história diferente para contar, mas para isso você precisa abrir o seu coração, deixar Jesus entrar e assumir um compromisso intencional com Ele. Desafios, volta já. Eu me chamo Tradição. Meu nome é Respeito. Nós somos a Alice e nos inspiramos nos valores dos capixabas para trabalhar com transparência e responsabilidade para defender o que é direito de cada um. Com a Assembleia Legislativa, o Espírito Santo cresce e o capixaba se fortalece. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Na D7 Produções, temos estúdios pensados para qualquer tipo de projeto. Comerciais, videoclipes, filmes, podcasts, videoaula e muito mais. Cada produção é única e o estúdio também. Espaços adaptáveis e equipamentos de alta qualidade. Com uma equipe sempre disponível para garantir que tudo aconteça de forma rápida e eficiente. Entre em contato hoje e alavanque seu projeto com a gente. Faça sua ideia brilhar. D7 Produções. Eu quero te fazer uma pergunta.
Não existem pessoas que têm uma inteligência muito acima da média? E eu quero conversar um pouco sobre essa inteligência extraordinária. O exemplo que eu quero usar hoje é o de Daniel. É um livro da Bíblia. Ele foi escolhido, ele era um jovem culto, só que ele era um exilado, ele era um escravo na antiga Babilônia. E ele serviu, de acordo com a Bíblia, a 4 reis, 4 governos diferentes, porque ele era diferenciado. Mas o que havia neste Daniel? Um espírito de excelência, algo que não é comum aos homens naturais. Mas como que ele tinha essa inteligência? Como que ele era tão brilhante? Estamos aqui todas as semanas falando que existe um Deus que capacita as pessoas. Estamos falando de um ser superior que pode ajudar você, que tem nos ajudado aqui no programa Desafios e nos qualificou para que nós pudéssemos chegar aos 23 anos do programa Desafios. Mas acontece que em um dos reinados da antiga Babilônia, o rei Beltesazar, quando ele assumiu o seu governo, Daniel não fazia parte daquele momento. E é muito comum quando um novo rei assume toda a dinastia anterior, eles procuram abrir mão, cancelar, em alguns casos até matam as pessoas. Só que esse rei Beltesazar resolveu fazer uma festa, está lá em Daniel capítulo 5, e ele convida 1000 dos seus nobres, muitas mulheres, bebida, e foram buscar as taças do templo de Jerusalém para essa festinha. Por que não dizer, como disse o conferencista internacional Lázaro Aguiar, lá da cidade de Campinas, um carnaval, um bacanal, uma festa da carne, regada a muita bebida fermentada, ao vinho. A mulherada, deuses de prata, de ouro, bronze, madeira, enfim, tinha deuses para todo gosto. O problema é que, em determinado momento dessa festa, quando eles começaram a usar as coisas consagradas para Deus, a Bíblia diz que um dedo de mão humana foi na parte da parede mais clara e começou a escrever, e ali deixou um enigma. E o rei Beltesazar convidou os sábios, os astrólogos, os encantadores, todos os seus conselheiros, mas ninguém conseguiu ler aquela inscrição do dedo que escreveu na parede. E o rei ficou desesperado, tão nervoso que batia, os joelhos um no outro. Estavam todos apavorados e começaram a gritar. A rainha mãe ouviu e se lembrou que havia no reinado anterior do rei Nabucodonosor um homem, segundo ela, que tinha o espírito dos deuses. Dos deuses. Olha só, iluminado, inteligência, sabedoria como dos deuses. Inteligência, capacidade de interpretar sonhos e decifrar enigmas e mistérios. E o rei, ele disse que aquele a quem interpretasse aquele enigma se tornaria o terceiro no seu governo. Mandou chamar Daniel, e Daniel veio à presença do rei. Mas Daniel, a primeira coisa que ele fez foi exortar esse rei. Um homem que tem o Espírito de Deus, ele tem autoridade, ele tem intrepidez, ele tem ousadia e não espírito de covardia. E lá chegou Daniel na frente do rei, assustado, apavorado, porque uma das coisas que nos chamam a atenção é quando nós fazemos uso daquilo que foi consagrado para Deus nas nossas festinhas particulares. Queremos muitas vezes oferecer algo para as pessoas usando aquilo que não é nosso e, principalmente, muito perigoso, quando aquilo fazia parte ou faz parte do templo
e nós estamos fazendo uso indevido das coisas de Deus. Vale a pena a gente refletir sobre isso. Se não bastasse, em segundo lugar, Daniel chama a atenção do rei e diz que ele foi soberbo, que ele foi orgulhoso. Ele não prestou atenção no que aconteceu com o rei anterior. Olha, alguém afirmou que inteligente é aquela pessoa que erra e aprende com os seus erros, mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E aí o que aconteceu? O rei Beltesazar, ele soube de tudo que aconteceu com Nabucodonosor, mas ele não se humilhou, ele não aprendeu com a lição daquele que ele foi o sucessor. Então fica aqui para nós, falando sobre o espírito de excelência. Daniel, ele era temente a Deus. Daniel servia ao Deus de Israel. Quando nós lemos no capítulo 1, nós vemos que Daniel se destacou de tal forma que ele era 10 vezes mais sábio do que os sábios da Babilônia. Existe, sabe, um Deus que nos dá essa sabedoria. Existe um Deus que nos capacita, que nos qualifica. Disse o rei Davi que adestra as nossas mãos para a batalha. Por isso que existem pessoas que têm uma inteligência acima, muito acima da média. Mas essa inteligência, ela não vem de uma simples graduação oriunda do conhecimento humano. Existe um Deus que ele nos capacita, assim como Daniel. Ele interpretava sonhos, enigmas. E segundo a rainha mãe, ele tinha o espírito dos deuses. E muitas vezes, os cristãos, eles são vistos desta forma. As pessoas que estão de fora falam, mas como? O velho apóstolo Paulo diz que Deus pega as coisas loucas e desprezadas deste mundo e levanta para confundir os sábios e entendidos. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você legaliza como se fosse um software do reino de Deus na sua vida. E aí você começa agora a receber o quê? Orientação de Deus. Você tem um olhar diferente. Você pensa de forma diferente. Ver o que todo mundo vê não é visão. Mas aquele que é um cristão verdadeiro, tem a sua vida provada por Deus, ele tem o espírito, sim, como diz a rainha mãe, dos deuses, porque Deus verdadeiro só existe um. E o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que nos dá a habilidade, a destreza para pensar, para falar, para organizar, elaborar os pensamentos, construir, planejar, independente de você passar até mesmo pelas cadeiras de uma universidade. Eu estou te falando de algo que não é comum aos homens. Então, quero fechar aqui. Daniel, ele serviu a 4 reis, como se fosse de 4 partidos políticos diferentes. Eles queriam ter Daniel por perto. E derrubamos aqui uma tese, uma mentira, que o povo de Deus não deve se aproximar da política, ocupar cargos públicos. Isso é uma mentira. É exatamente o contrário. O povo de Deus que teme a Deus precisa se apresentar para serem instrumentos de Deus, com essa inteligência de Deus, uma inteligência extraordinária, para tornar a vida do próximo melhor. Deus quer te dar essa sabedoria, essa inteligência. Mas ela nasce em nós, flui a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas para Jesus. Descemos as águas, aí nós temos o Pai. Descer as águas é ser batizado. Jesus falou, quem crê e for batizado será salvo. E daí para frente você vai contar com o auxílio de um Deus que Ele te toma pela mão direita e diz, não tema, eu te ajudarei.
Na D7 Produções, temos estúdios pensados para qualquer tipo de projeto. Comerciais, videoclipes, filmes, podcasts, videoaula e muito mais. Cada produção é única e o estúdio também. Espaços adaptáveis e equipamentos de alta qualidade. Com uma equipe sempre disponível para garantir que tudo aconteça de forma rápida e eficiente. Entre em contato hoje e alavanque seu projeto com a gente. Faça sua ideia brilhar. D7 Produções. Gente, tem mais novidades da Desaflix para você. Além de você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e baixar o nosso app Desaflix 100% cristão e gratuito para você, conteúdos seguros, principalmente para os nossos pequeninos. Mas você também pode entrar direto no Google e colocar desaflix.com.br e aí você entra direto agora na nossa plataforma. Então, na palma da sua mão pode ser um celular, um tablet, um computador, até mesmo a TV da sua casa, os conteúdos do Bonecão e muito mais para você. Entre agora, desaflix.com.br ou baixe o nosso app 100% cristão e gratuito para você. Como cuidar de si mesmo? Anote na sua agenda nos dias 27 e 28, último final de semana de setembro, a partir das 17 horas, no sábado e 17 horas no domingo, Dr. Ulisses Moreira Santos, ele que é psicoterapeuta quântico, é o nosso preletor no Congresso do Conhecimento da Igreja Desafios. Venha, traga toda a família, convide os amigos também. Às vezes eu brinco, será uma terapia coletiva. Como cuidar de si mesmo? Ele vai nos ensinar ferramentas, como lidar com as pressões emocionais. São muitas preocupações, ansiedades, pessoas com síndrome do pânico. Então não fique de fora nos dias 27 e 28 de setembro, Congresso do Conhecimento, com o Dr. Ulisses Moreira Santos, psicoterapeuta quântico. A Igreja Desafios fica na Ilha de Santa Maria, na rua João Bastos Vieira, 156. Maiores informações é só você entrar na nossa rede social, @Igreja Desafios. Estamos aguardando você. Estamos encerrando mais o programa Desafios e muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você fica com o videoclipe da música Tua Presença e até amanhã, se Deus quiser. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem.
É Ele mexendo no secreto da gente. Um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu. Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão.